Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é destinado a abençoar a sua vida e o seu coração. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer às igrejas irmãs que apoiam este programa em todo o território nacional. Hoje eu quero tratar de um assunto importantíssimo no tempo em que estamos vivendo. E o tema é: por que acudir ao necessitado? Vamos basear esta mensagem no Salmo 41, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Nós estamos vivendo talvez os tempos mais amargos dos últimos anos. Desde a Segunda Guerra Mundial que nós não vivemos tempos tão difíceis e tão dolorosos. Esta pandemia que tem assolado o mundo e atingido de cheio o Brasil, tem deixado o nosso país mais endividado e os nossos concidadãos mais pobres. Esta é a hora em que a necessidade aumenta. A crise bate à porta. A recessão econômica deixa empresários quebrados, comerciantes encerrando as suas atividades, milhões de brasileiros desempregados, e a fome chega, bate à porta, deixando pessoas desassistidas. Mais do que nunca, neste momento, é hora de exercer a solidariedade, de exercer o amor cristão e de socorrer os necessitados. Aqui eu gostaria de trazer duas verdades que emanam do texto e que desafiam o nosso coração. Em primeiro lugar, acudir ao necessitado é uma alegria maior do que ser acudido na hora da necessidade. O texto diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. Este é o terceiro salmo que começa com bem-aventurança. O primeiro salmo, Salmo 1, diz que feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. É o homem que não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O segundo salmo que começa com a bem-aventurança é o Salmo 32. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui, não imputa iniquidade. É o perdoado. Mas o terceiro salmo que começa com bem-aventurança é este salmo. Feliz, muito feliz é aquele que acode ao necessitado. Neste momento de tanta crise no Brasil, de tanta gente passando necessidade, recolher ou encolher a mão, reter com usura o que nós deveríamos distribuir com generosidade, é um pecado grave aos olhos de Deus e uma insensibilidade ao nosso próximo. É hora de sermos generosos. É hora de abrirmos o coração, as mãos, o bolso, para atender o necessitado. Talvez você tenha alguém na sua família que está precisando de ajuda. Talvez você tenha alguém que trabalha na sua casa que está precisando de socorro. É hora das igrejas se unirem para ajudarem, distribuindo cestas básicas, alimento, cuidado, remédios, assistência, não só espiritual, mas também material, de traduzir a nossa fé em Cristo em prática de amor ao próximo. Mas esse texto diz que também, em segundo lugar, quando você acode ao necessitado, você é alvo de bênçãos especiais
da parte do próprio Deus. O texto diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Existe o dia do mal. Existe um ataque frontal de forças invisíveis para nos atingir. Quantos males foram endereçados à sua vida e desviados da sua vida, e não caíram sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua família, exatamente como dádiva de Deus, bênção de Deus a você, que acode ao necessitado. Deus livra você desse dia. É promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir. Segundo lugar, o texto diz: o Senhor o protege e preserva-lhe a vida. Quantas dádivas da generosidade de Deus, da providência de Deus, são destinadas àqueles que acodem ao necessitado. A alma generosa prosperará, diz a Bíblia. A Bíblia diz que quando você retém mais do que é justo, isso é pura perda. A Bíblia diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. A Bíblia diz que quando você faz o bem, você recebe isso outra vez, de volta, não de quem você fez o bem ou para quem você fez o bem, mas do próprio Deus. O texto está nos informando que Deus preserva a sua vida, para você continuar sendo um abençoador. De tal maneira que, quando você acode o necessitado, Deus acode você. Mas ainda o texto prossegue e diz assim: Deus o faz feliz na terra. Ô, gente, a pessoa mais feliz na terra não é a que mais acumula com ganância e usura, mas é aquela que mais reparte com misericórdia e bondade. Preciso concordar com o missionário Dean Elliott, quando ele diz assim: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A riqueza verdadeira não é aquela que você guarda com usura, mas é aquela que você distribui com generosidade. Deus multiplica não a semente que comemos, mas a semente que repartimos e semeamos. Você tem com fartura, distribua com generosidade. Você não pode temer perder a riqueza que Deus lhe deu, retendo-a, porque se você a reter, você está demonstrando egoísmo, você está demonstrando um humanismo idolátrico. É hora de você distribuir, repartir com generosidade, com amor, para acudir ao necessitado. Você fazendo isso, você é feliz na terra. Aliás, o Senhor Jesus Cristo deixou claro: mais bem-aventurado é dar do que receber. É claro que receber é uma alegria imensa, mas a alegria de dar é maior do que a própria alegria de receber. Mas esse texto prossegue e diz que o Senhor não entrega à discrição dos seus inimigos. Há inimigos que espreitam a nossa vida para tentar nos destruir, tentar nos macular a honra, tentar desconstruir a nossa vida. Quando você acode o necessitado, Deus protege você das línguas levianas, daqueles que tentam atacar você e destruir a sua reputação. Deus protege a sua reputação pelo fato de você acudir ao necessitado. Mas eu quero concluir dizendo, no verso 3, diz: o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Isso significa duas coisas. Significa consolo, conforto e cura. Afofar a cama não é colocar um colchão d'água, não. Afofar a cama é você sair da prisão do leito da dor para a alegria do leito do conforto, o paraíso do descanso. É cura. Deus é o Deus que abençoa a sua vida com consolo e com cura, pelo fato de você ser uma pessoa generosa, uma pessoa que acode ao necessitado. Pois bem, esta é a mensagem de Deus para todos nós nessa hora de crise e de pandemia que assola o nosso povo. É hora de sermos
generosos. Não apenas falarmos de amor, mas praticarmos de fato o amor. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, eu te peço que tu inclines o nosso coração para ti e para o nosso próximo, para que a nossa fé seja traduzida em amor e em práticas de misericórdia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana, que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com um profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 161 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade, e a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada, que com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão, visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 161 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que privilégio ter o irmão comigo no programa de hoje. Pastor Hernandes, que mensagem, né, que mexe com a gente, nos tira da zona de conforto, mas nos faz perceber também o nosso papel, né, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, agentes do reino de Deus na história, né, o cuidado com aqueles que sofrem, a preocupação com aqueles que estão ao nosso redor, isso também é papel desses discípulos, é papel da igreja, é papel do corpo de Cristo. E é isso que nós temos procurado viver enquanto Igreja Presbiteriana do Brasil. Sermos, de fato, agentes desse reino que está em expansão na história. Se você tem vivido momentos de dificuldade, de angústia no que diz respeito ao aspecto da necessidade, seja ela financeira ou até mesmo emocional e espiritual, nós queremos te auxiliar, nós queremos te ajudar por meio das nossas igrejas locais. Procure uma igreja presbiteriana perto de você, na sua cidade, no seu bairro. Eu tenho convicção que você será muito bem ali recebido, auxiliado em todas as suas necessidades. Se você quer também auxiliar pessoas que estão passando momentos difíceis, também procure uma igreja presbiteriana. Eu tenho certeza que nessa igreja local eles terão ali ministérios e possibilidades em que você poderá se juntar para poder abençoar aqueles que nesse momento de tanta adversidade têm sofrido. Que nós possamos juntos, né, como esses agentes do reino na história, Reverendo Hernandes, fazer a diferença e auxiliar aqueles que sofrem. Exatamente, pastor. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram